É muita falta de vergonha na cara. Olha, eu trabalho diariamente acompanhando os absurdos que acontecem no meio político brasileiro e eu confesso que poucas vezes nesses últimos anos eu fiquei tão indignado quanto eu fiquei com o que eu vou mostrar agora. Eu imagino que você já tenha visto pelo menos alguma notícia a respeito dos protestos massivos que estão ocorrendo no Irã contra o regime ditatorial do país. O regime ditatorial iraniano, por sua vez, tem respondido a esses protestos com uma repressão violentíssima. Sendo mais claro e direto, eles estão assassinando manifestantes. Notícias da noite de ontem, terça-feira, mostram que há organizações que contabilizaram mais de 2.400 pessoas mortas nesses protestos, e há outras que calculam que o número já passa de 3.000. Existem, inclusive, alguns vídeos aos quais eu já tive acesso que mostram flagrantemente integrantes do regime atirando em manifestantes, mas eu não vou exibir esse tipo de material por aqui. Só que ainda tem mais um ponto muito importante. O regime iraniano também está prendendo milhares de manifestantes e agora começou a julgá-los e condená-los à execução. Matéria de hoje, quarta-feira, 14 de janeiro. Irã diz que fará julgamentos rápidos e execuções de manifestantes presos. Inclusive, já está marcada para hoje a execução por enforcamento de Erfan Soltani, de apenas 26 anos. Por sinal, é importante ressaltar que esse tipo de prática é comum no país, não é uma exceção. Pois bem, agora vamos à manifestação do governo brasileiro diante dessa situação. Na tarde de ontem, o Ministério das Relações Exteriores do governo Lula publicou uma nota oficial à imprensa. O que é uma nota oficial? É um texto milimetricamente calculado. Quando um governo emite uma nota como essa, ele pensou em cada palavra que foi colocada ali. Então não há a menor chance de dar a desculpa de que uma frase foi mal colocada ou mal interpretada. Enfim, nessa nota, o governo Lula afirma inicialmente que acompanha com preocupação a evolução das manifestações que ocorrem desde o dia 28 de dezembro em diversas localidades do Irã. Perceba que o governo petista diz que está preocupado com a evolução das manifestações contra o regime ditatorial, mas não está nem um pouco preocupado com a repressão violenta do regime. O governo segue a nota dizendo que lamenta as mortes e transmite condolências às famílias afetadas, o que não muda em absolutamente nada a situação, não traz de volta a vida de ninguém, não conforta os familiares e não salva a vida de quem está em risco ainda. Mas agora vem a pior parte. Ao sublinhar que cabe apenas aos iranianos decidir de maneira soberana sobre o futuro de seu país, o Brasil insta a todos os atores a se engajarem em diálogo pacífico, substantivo e construtivo. Para começo de conversa, a população iraniana não tem como decidir o futuro do país de forma pacífica, pois aquilo não é uma democracia, é uma ditadura teocrática. Existem eleições para definir o presidente e o parlamento, mas todos estão submetidos ao poder do líder supremo, o Ayatollah, o comandante da ditadura, que não é escolhido pelo povo. Hoje o Ayatollah é Ali Khamenei, e o seu regime tem poder para vetar leis aprovadas pelo parlamento e também barrar candidaturas de quem não esteja alinhado ao regime. Ou seja, o povo não consegue definir nada. Só que o posicionamento do governo Lula nessa nota tem uma explicação, e ela tem muito mais a ver com os Estados Unidos do que com o Irã ou com o Brasil. O governo Lula está mandando mais uma indireta para o governo Trump ao reforçar a narrativa de soberania nacional, a mesma que foi adotada contra as sanções às autoridades brasileiras e, mais recentemente, em resposta à captura de Nicolás Maduro na Venezuela, outro comandante de uma ditadura para o qual o governo Lula passa pano até hoje. A perversidade por trás dessa nota fica ainda mais evidente quando fazemos uma comparação muito simples. Em abril do ano passado, Lula concedeu asilo político à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, quando ela foi condenada pela justiça peruana à prisão por lavagem de dinheiro em um caso relacionado, inclusive, à brasileira Odebrecht. A justificativa foi de que se tratava de um asilo humanitário, porque Nadine estava tratando uma doença. E na ocasião, o governo Lula mandou até um avião da Força Aérea Brasileira para buscá-la. Agora veja só que incoerente. Quando os Estados Unidos captaram o narco-ditador Nicolás Maduro, que era aliado político de Lula, o governo brasileiro alegou que a soberania nacional havia sido violada. Quando o regime ditatorial iraniano executa cidadãos pelo simples ato de manifestarem contra o regime, a soberania nacional precisa ser respeitada. Quando uma aliada política é condenada pela justiça do Peru, aí a soberania nacional do Peru simplesmente não importa.
Agora, cá entre nós, o posicionamento do governo Lula passando pano para a repressão do Irã aos manifestantes contrários ao regime não surpreende em nada. Afinal, aqui no Brasil, manifestantes contrários a quem está no poder também foram presos, condenados e, no fim das contas, só não são executados imediatamente, mas as suas vidas vão sendo sugadas lentamente. Quem tem coragem de condenar uma cidadã trabalhadora e mãe de família por simplesmente ter pichado uma estátua com um batom somente para sustentar a narrativa contra seu principal adversário político, definitivamente não tem o mínimo de humanidade dentro de si necessária para se sensibilizar com um cidadão de outro país sendo executado injustamente. A verdade está desenhada na nossa cara. Lula e seus aliados nunca prezaram pelo Brasil, pela democracia, pela justiça social, pelos direitos humanos ou por qualquer outra pauta supostamente defendida por eles. Essa turma só quer sugar, só quer tirar proveito da ignorância de uma grande parcela da população brasileira e da inércia de outra grande parcela. Para que o Brasil se transforme em algo parecido com o Irã, sinceramente, não falta muito. Para tornar essa situação ainda mais irônica, enquanto essa nota era publicada, Lula estava dando lição de moral em um evento em Brasília. Isso só é possível ser feito quando a gente aprende a conviver democraticamente na diversidade. Ninguém tem que ser do mesmo sexo, ninguém tem que ser da mesma cor, ninguém tem que ser do mesmo time, ninguém tem que ser da mesma religião. Nós precisamos apenas nos comportar como seres humanos civilizados, entendendo que o outro tem tanto direito quanto eu tenho e aprendermos a conviver, cada um com aquilo que é seu. Agora, no caso do Brasil, a situação pode se tornar ainda pior do que a do Irã, porque em vez de um líder supremo, nós temos alguns deles. Hoje mesmo saiu mais uma notícia que exemplifica muito bem essa supremacia. Toffoli, que é o ministro relator do caso do Banco Master no STF, manda a Polícia Federal enviar ao STF itens apreendidos do caso Master, em operação realizada hoje, lacrados. Ou seja, agora nem mesmo a Polícia Federal, que é quem tem o papel de investigar, pode continuar investigando. O ministro, que coincidentemente está diretamente relacionado a pessoas envolvidas no caso, de diferentes formas, quer ter acesso direto às provas antes mesmo da própria polícia, para que ele possa fazer uma avaliação do material em primeira mão. Sim, eu e você provavelmente estamos pensando na mesma coisa, então nem precisa ser dito. Um grande abraço e até a próxima.